Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um vídeo do nosso canal Notícias do Fogão. Esse é o pré-jogo, é um vídeo pré-jogo com todas as informações sobre Botafogo e sobre Inter, escalações, desfalques e etc. Como o Sport TV, tem a Seleção Sport TV, tem aqui o Band Esporte, tem vários programas aqui para falar de Botafogo e de Inter. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Então curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Temos áreas de membros, lá você encontra 4 planos com valores de 3, 5 e valores maiores também, mas tem todos os tipos de valores para todos os bolsos, e você com valor simbólico para você, para sua renda, você consegue ajudar bastante o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço para vocês todos os dias, com muito conteúdo sobre o Fogão. Dito isso, bora pro vídeo. Se o Botafogo for campeão hoje, o Botafogo joga sábado contra o São Paulo, porque ele tem mais tempo a viajar, não tem nada em disputa ali que envolva outras equipes, o jogo pode ser sábado. Esse é um exemplo que eu dou aqui do que pode acontecer no fim de semana. Vamos entrar nesse Inter e Botafogo? Bora. Flamengo e Vitória, outro jogo que pode acontecer no sábado. A vida do Flamengo já está definida. Grêmio e A do Corinthians. Vitória pode estar definida, quase definida. Ingresso esgotado Pode ser pra esse sábado jogo também, já. na despedida do Gabigol. O que não está definido ainda, o que para mim está bem aberto ainda, é a briga pelo título. Porque é consenso que o Botafogo hoje tem uma missão bem difícil, que é encarar o Inter no Beira-Rio, e o Palmeiras vai visitar o Cruzeiro sem torcida no Mineirão. Vamos colocar os campinhos lado a lado, de Inter e Botafogo, para ilustrar essa dificuldade que o campeão da América tem. Eu acho o Botafogo mais time que o Inter, né? A própria temporada tratou de deixar isso bem claro. No entanto, você olha para um time que tem Borré, Wesley, Alan Patrick e fala, cara, o Bernabé jogando o que tá jogando, cara, não é nada de outro mundo se o Inter hoje no Beira-Rio vencer a partida. Principalmente pelo contexto recente, né? O Botafogo vem de uma final de Libertadores, muito desgastante, jogou com um homem a menos o tempo todo, né? Porque a expulsão foi com menos de 1 minuto ali, com 1 minuto. Teve comemoração, teve viagem. O Inter jogou, beleza, um dia depois. Também foi um jogo desgastante contra o Flamengo no Maracanã. Tava muito quente domingo aqui no Rio de Janeiro, então a recuperação é um pouco mais complicada. Mas acho que chega um pouco mais inteiro nesse sentido do que o Botafogo por todo esse cenário. E dentro de casa tem sido um time muito forte, um time que eleva ali a régua do jogo lá em cima, pressiona muito saída de bola, que trabalha rapidamente a bola, que tem jogadores em excelentes momentos, né? Alan Patrick voltou a jogar bem, o Wesley é o melhor jogador do Inter na temporada e continuou no grande nível, o Bernabé é o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. Enfim, tem formas de ferir, sim, o Botafogo. E eu, assim, obviamente não falo em nome de torcida alguma, mas eu estou esperando, e vou ficar surpreso se acontecer algo diferente disso, a torcida do Inter comparecendo em bom número ao Beira-Rio, para celebrar um ano de muita dificuldade para todos os gaúchos. Estou aqui com uma na mesa, e é um ano assim em que o Rio Grande do Sul viveu a maior tragédia ambiental da sua história. Isso teve impacto em todas as áreas, o futebol não poderia ser diferente. Levou o Inter a, em dado momento, brigar na parte de baixo da tabela, e aí você terminar um ano tão duro como esse para todos os gaúchos, já com vaga garantida na Libertadores do ano que vem. Eu sei que o Inter, que não ganha o Campeonato Brasileiro desde 79, eu sei que o Inter queria ganhar o Campeonato Brasileiro desse ano, tá louco para ganhar esse campeonato. Mas esse ano seria muito difícil um time gaúcho brigar pelo título. Então, assim, terminar o ano com vaga direta na Libertadores e com um bom rendimento, sinalizando que pro ano que vem você tem uma grande esperança de voltar a conquistar, eu acho que vai levar muito colorado ao campo hoje. Eu acho que o estádio vai estar lotado, ou perto disso. Porque o clima é muito bom no Inter, é um clima onde o torcedor reconheceu o esforço que o clube fez para se reerguer ao longo do ano, que reconhece o futebol que está sendo feito dentro de campo, é um time bom de assistir jogar. O Inter joga muito bem, o torcedor gosta de ver o time jogar bem. O Colorado era muito frustrado com o jogo que o time do Cudê fazia. Time que às vezes abdicava de atacar, que não conseguia se impor. O time do Cudê não chegou nem na final do Gauchão. Não chegou e continuou jogando mal, não era um jogo envolvente, então hoje o Inter joga um baita de um futebol que o torcedor gosta de ver. Então, baita! Até por ser... Ó o Roger aí eliminando o Inter. Puxei o sotaque agora. Mas eu acho que pelo entretenimento já vai valer um baita programão pro torcedor colorado. Mas tem todo esse clima, assim, de fechar uma temporada enaltecendo o que o Inter fez de bom. O Inter corrigiu a rota num momento muito delicado. O Inter não estava bem.
era pós a enchente, mas precisava corrigir a rota e fez isso, até de uma forma um pouco tardia, mas corrigiu a rota trazendo o Roger e hoje é que ajeitou o time. O melhor time do retorno. Ficou 16 jogos sem perder, foi perder do Flamengo, mas ainda é o líder do retorno. Invicto em casa agora. E só um ponto, a gente fala muito do Bernabé, o Roger ele ajusta o lado direito do Inter, que era uma enorme fragilidade com o Bruno Gomes, que é volante, ele joga improvisado como lateral, é o Roger quem descobriu ele ali. E ali encaixa um sistema defensivo do Inter que não estava legal antes do Roger chegar. Estou com uma expectativa muito alta para esse jogo também, o gramado do Beira-Rio, né? Propicia bom futebol. Então, duas equipes, tudo que a gente já falou aqui, né? Vocês falaram aí agora, um Botafogo que com certeza não vai jogar pelo empate. O Botafogo, o empate é ótimo pro Botafogo, mas não vai jogar pelo empate. Se chegar ali faltando 2 minutos, estiver empatado, de repente... Nunca fez isso, né, Conrado? Nunca fez isso, não vai ser hoje. E o gramado, acho que propicia Por que um grande jogo. o empate é ótimo? Porque se ele empatar, independentemente do que fizer o Palmeiras, o Botafogo joga contra o São Paulo por uma vitória simples para ser campeão. Então o empate hoje, de fato, eu diria até que se o Botafoguense pudesse assinar, você assina o empate? Cara, eu assinaria. Porque você joga domingo contra o São Paulo, dependendo apenas de você em casa para ser campeão. Alguns desfalques importantes, né? Do lado do Inter, o Thiago Maia não joga, teve um problema pessoal, foi liberado. O Rômulo, a gente viu ali no campinho, deve ser titular. E do lado do Botafogo, claro que a gente está vendo aí o campinho, né? O Rômulo está no meio campo junto com o Fernando. Do lado do Botafogo, o Adrielson já foi muito bem na Copa Libertadores, na final da Taça Libertadores, foi. Mas o Bastos é um baita desfalque. E o John, né, no gol, é um grande desfalque. O Gatito é um ídolo recente do Botafogo. Mas assim, acho que há algum tempo já não vinha sendo aquele Gatito, tanto é que contratou o PR ano passado, contrata o John esse ano e até fica sem jogar, né? Sem jogar há muito tempo. Então sempre difícil quando um goleiro fica sem jogar e volta. Então são desfalques importantes no lado defensivo do Botafogo. O Gatito vem jogando pela seleção paraguaia. Sim. O Gatito, pelo Botafogo, ele atuou em 27 partidas nesse ano, 11 no Carioca, só 3 na Série A. Vai ser o 4º jogo do Gatito no Campeonato Brasileiro. Agora, e 7 na Libertadores. Agora, porque até a chegada do John ele teve que jogar bastante. E 6 pelo Paraguai. Então, assim, ele atuou... E também 4 na Olimpíadas, né? As Olimpíadas a gente não está contando nessa conta aí dos 27, tá? Então, assim... Foi bem questionado, inclusive, recentemente, pela própria torcida do Botafogo, né? Alguns gols que ele andou tomando ali no primeiro semestre, é uma fase hoje, o John é infinitamente melhor do que o Gatito. Os últimos 6 jogos do Paraguai, né? Nas eliminatórias, e a recuperação do Paraguai, né? Que é a chegada do Alfaro, ele foi titular em todos. Então, assim, ele jogou no momento do Paraguai subir na classificação, ele jogou em todos. Nos últimos 6 jogos ele jogou claro que é bom goleiro, assim. A questão é o momento. O momento do John é melhor. O John é um dos melhores goleiros do Brasil hoje. O Ladon que é um cara muito experiente, conhece muito o clube, assim, não vai sentir a chance, né? Igual a gente acabou falando ali no Bahia, o Adriel falhou, na minha opinião. É difícil, goleiro jovem do Grêmio, foi pro Bahia, o cara entra assim, pode ser a minha chance. Hoje eu tenho... O Gatito não, o Gatito vai, cara, eu tô aqui para prestar minha experiência aqui pro time, pra gente conquistar um título. Tem essa questão psicológica que eu acho que não precisa se preocupar. Quais serão os goleiros da seleção uruguaia e paraguaia em campo, né? O Rocher e o Gatito. O Rocher, inclusive, tem sido questionado lá no Uruguai, né? Recentemente ele andou tomando uns gols estranhos também pela Celeste. Agora, eu tô curioso pra ver qual vai ser a escalação do Botafogo, né? Porque... Você acha que não é essa que a gente colocou na tela? Não, pode ser. Acredito até que seja. O que seria de diferente disso? É a questão de recuperação de um jogo para outro. Tá. Eu não acho que o Arthur ele vá poupar, porque ele não faz isso. Ele fez isso um jogo nem só. tem por que fazer. O Arthur ele fez isso um jogo. O Botafogo perdeu pro Juventude fora de casa, que ele realmente preservou alguns jogadores ali, mais do que ele costuma fazer. Mas o normal é o Botafogo sempre com força máxima, quando não 1 ou 2 jogadores acabam sendo preservados por essa questão física mesmo, de recuperação, fulano de tal não Alex Telles na esquerda, ele dá uma poupada às vezes, não sei se é porque é um cara que veio da Arábia no meio da temporada. Na direita também com o Matheus Ponte ele dá uma revezada, meio campo às vezes entra o Danilo Barbosa ali, no lugar do Gregory ou do Marlon Freitas. E aí na frente, só se um desses aí tiver pedindo arrego, né? Pelo amor de Deus, não aguento, senão eu acho difícil claro que, mudar. Assim, se você perguntar pro jogador... Eu vejo muito Cuiabano no Alex Telles, uma possibilidade também. Eu acho que vai ser o campinho que a gente colocou, tá? Mas isso que o Rodrigo tá falando faz Quer dizer, não é nenhuma dúvida tática, apenas física. Os caras correram um jogo inteiro com a menos, cara. Assim, é claro que se for perguntar pros caras... Quero jogar. Não vai querer jogar. Eu acho que vai ser essa escalação aí que a gente colocou. Mas aí aquilo, entra a ciência, né? Entra
a questão da fisiologia e pode, dar uma segurada em fulano de tal, porque tem Mundial aí pela frente. Mas é um jogo que vale a taça. E aí, imagina o jogador ser tirado de campo no momento que pode ser o Mas não precisa ser tirado. Jéssica, você vai jogar só 45 minutos hoje. Mas o Rodrigo, não vai ficar feliz, mas eu só acho assim, ó, o Mundial, cara, não pode impactar nenhuma decisão. O importante é o brasileiro. Mundial, depois vê o que dá pra fazer lá, cara. Depois vê o que faz, cara. Eu acho que o que o Coutinho tá falando só é questão de, às vezes, alguém tá mal. E não vai conseguir, não tá 100%. E aí é melhor você jogar com o Cuiabá no 100% do que com o Alex Telles 70%. Essa é a questão. Você explicou melhor do que eu. Eu acho que é isso. Tamo junto. Mas assim, eu acho que tô na expectativa de ver se a festa que os caras fizeram por 2 dias? Mas tem que fazer mesmo, né, cara? Claro, a gente debatia muito, inclusive a Jéssica participou dessas conversas, assim, nos bastidores da nossa equipe, e é bom ser jornalista, porque a gente não decide nada do que os clubes fazem, mas fica se imaginando na posição deles. E aí, por consequência, a gente não ganha nem perde jogo, só corneta ou elogia. Eu, por exemplo, tava pensando assim, cara, se fosse minha decisão, eu não voltaria pro Rio. Eu iria direto de Buenos Aires para Porto Alegre, deixa todo mundo descansando, se recuperando, porque fisicamente é menos desgaste. Só que, cara, você vê essas imagens do Botafogo no Rio de Janeiro, domingo, o quanto isso também não é um combustível, né, para os caras chegarem hoje leves, confiantes. Saberemos hoje à noite. Mentalmente é um frescor, né? Mentalmente pode ser um frescor. Dá um respiro, né? Assim, você tirou um peso sábado, né? Um peso histórico de anos tentando conquistar algo grande. Já veio sábado. Então, assim, eu acho que o Botafogo, depois disso que aconteceu domingo... Tá mais leve? De você olhar e ver a sua gente ali ao redor, alucinada, feliz. Você fala, cara, eu já sou o campeão, eu já tô na história do Botafogo. Agora eu já sou campeão da América. E agora eu vou tentar melhorar ainda a minha história. Mas eu já tô na história. O time pode chegar ainda mais leve por causa disso. Sim. Saberemos hoje à noite. Só um último detalhe sobre esse jogo. Eu acho que a gente vai ver hoje o duelo dos 2 melhores treinadores da temporada do futebol brasileiro. Isso que eu ia falar, exatamente. Pra mim, o Rodgerson não é o melhor porque existe o Arthur Jorge. O trabalho que ele faz no Botafogo é excepcional. A recuperação do time, a forma como a equipe joga, toda a partida vai pra cima. Se o Abel for campeão brasileiro, você vai refazer o seu comentário? Não vou refazer. Não vou refazer. Pra mim, os 2 melhores treinadores são Arthur Jorge e Roger Machado. E isso não significa que o Abel... A gente tem até amanhã, meio-dia, pra votar no prêmio craque do Brasileirão. Ou seja, os 11 melhores e o técnico. Tem até amanhã, meio-dia. Você acha que se o Abel for campeão brasileiro, ele não merecerá o título de melhor do brasileiro? Acho que não. Não, tudo bem. Acho que assim, não quer dizer que ele seja um mau treinador, que ele trabalhou mal. Tem a diferença que o Roger, ele pega o Inter na metade da temporada. E o que fez com o Juventude? Só que ele fez pelo Juventude. Ele fez... tudo bem. Mas que você falou da temporada, né? A gente tem até amanhã... CBF, por que você não espera até a última rodada, hein? Até amanhã. Eu também acho. Meio-dia. Eu não vou revelar meu voto, porque eu não quero pagar de Oliver Kahn aqui. Votar no craque e aí o outro não faz sentido. A última rodada. Vamos dizer que fica para a última rodada. Cara, que a última rodada vai valer muito. Vai que, sei lá, o Palmeiras está perdendo de 2, o Estevão faz 3, vira o jogo, é campeão. Meu voto de craque pode mudar. Claro que pode mudar. A última rodada vale muito. Tô achando que eu vou dar um perdido nesse voto aí, cara. Tô achando que eu vou dar um perdido. Eles chegaram a se enfrentar já nesse Brasileirão, né? Se não me engano, terceira rodada, o Botafogo goleou o Juventude. Mas foi um jogo muito atípico, né? Está na sua tela, Coutinho. Sim. E olha que eu nem sabia, né? Vamos lembrar como foi o jogo da ida. Olhou o espelho, hein? Cara, eu até olhei o espelho, mas eu confesso que eu não prestei atenção nisso. 1-0. Era o segundo jogo só do Roger à frente do Inter. O Botafogo já era o líder, com 36 pontos. O Inter era o 9º, com 25. O Botafogo ganhou com o gol do Luiz Henrique no primeiro tempo. E é o jogo da lesão do Júnior Santos, substituído no segundo tempo. Mas era outro Internacional, né? Eu acho que hoje à noite a minha expectativa tá nisso, porque hoje o Inter é uma equipe que busca o gol o tempo inteiro e o Botafogo também. Então vai ser uma briga para ver quem é que vai ter as ações do jogo e mais do que isso. Embora as duas sejam muito ofensivas e agressivas, elas têm lógicas de jogo distintas, né? O Botafogo é agressivo, é veloz, tenta conectar rapidamente o ataque. O Internacional consegue fazer triangulações mais pelo meio do campo. Então, o Inter vai se expor, o Inter vai fazer essa pressão alta, vai jogar com esse bloco alto. E faz isso muito bem, né, Jéssica? Faz isso muito bem. Muito bem a série de bola de Só que aí eu acho que o Inter vai ter que ter uma concentração, como qualquer equipe que quer ir para trocação com o Botafogo, encaixe de marcação muito bem encaixada, atacar já com a marcação encaixada para evitar o contra-ataque do Botafogo. Até porque vai enfrentar hoje o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem um desempenho como visitante que é de se olhar com muita cautela. Estão aqui os dados para vocês.
São 10 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Ninguém pontuou tanto quanto o Botafogo na condição de visitante nesse campeonato. Ganhou do Flamengo no Maracanã, ganhou do Palmeiras em São Paulo, hoje vai enfrentar o Inter. O Botafogo é enjoado como visitante, O Botafogo cara. perdeu pro Cruzeiro na primeira rodada fora de casa, pro Criciúma com o time misto e pro Juventude com o time misto. No dia 11 de agosto. Com o time completo, o Botafogo não foi derrotado desde que o trabalho do Arthur Jorge engrenou como visitante do Campeonato Brasileiro. Pra mim, tem um sintoma que indica que esse jogo de hoje à noite vai ser um grande jogo. Perguntando pra vocês. Time bom, treinadores bons. Valendo o título. O indício pra mim que é o principal. Valendo o título. Das partidas recentes, de Botafogo e Inter. Qual jogo foi chato? Aquele jogo que não foi legal de ver. Verdade. Cara, você vai pegar uma ali em 20, sei lá, em 15. Porque são equipes que tornam a partida, como eu falei, jogam o sarrafo lá em cima. Buscam e atacam gol, o adversário. Gente, esse jogo, até se for ruim, vai ser bom. Vale o título. Emocionante, Vale o ao menos título. vai Vai ser ser. emocionante. O Botafogo divulgou bastidores, cenas internas gravadas ali internamente, né, em vestiário, em concentração, da conquista da América. A gente separou um trecho do capitão Marlon Freitas. Dá uma olhada. Ninguém merece mais do que esse grupo aqui, velho. Ninguém, mano. Ninguém trabalha mais do que a gente, mano. Ninguém, mano. Acredite nisso, ninguém, velho. Ninguém faz mais sacrifício do que a gente, mano. Ninguém, cara. Ninguém, velho. Ninguém lutou como a gente lutou pra chegar até aqui. Ninguém, velho. O que ele falou é verdade. O Botafogo nunca desistiu, Isso aí. O Botafogo nunca desistiu, pô. Isso é antes do Marlon, Isso é antes do Massal. Isso é antes do Eduardo. Isso foi antes do Tiquinho, do Tietê. Jogadores que estavam aqui. E vocês sabem do que eu tô falando. E vocês sabem do que eu tô falando. E os que chegaram tinham que fazer parte disso, velho. Os que chegaram tinham que fazer parte desse momento. Tinha que fazer parte desse momento. Era pra mim estar aqui? Era pra mim estar aqui? Era. Porque Deus preparou esse momento pra mim. Pra você, velho. Ele preparou esse momento pra mim. E quando eu pisei no campo ontem, eu falei assim, é a terra prometida. Vai ser aqui, vai ser aqui, Eu pisei a no pé direito e botei a minha mão. É a terra prometida, Vai ser aqui. O Botafogo nunca desistiu. É antes do Marcos, cara. É lá atrás, porra. É desse cara aqui, velho. É desse cara aqui. A história desse aqui que ele falou pra mim no último jogo, o que você falou me deu vontade de entrar em campo. É assim. É foda, Vocês perceberam que na emocionante preleção ali do Marlon, ele citou jogadores do ano passado, que junto com o Marlon acabaram virando símbolo da derrocada maior da nossa história, né? O Botafogo terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado com 11 jogos, uma sequência de 11 jogos seguidos, sem vitória, vendo derreter uma vantagem de 14 pontos que nunca tinha acontecido na história do campeonato. Então ele cita especificamente jogadores do ano passado. Ele, Eduardo, Marçal, Tiquinho. E ele é o único, Tietê, e ele é o único titular desse ano. Todos os outros são banco nesse momento do Botafogo. E se a gente for lembrar o que foi o Inter e Botafogo do ano passado, acho que ajuda muito a falar dessa mudança de 23 para 24, né? Era a última rodada, o Botafogo completava ali 11 jogos sem vitória, assistia ao Palmeiras levantar o caneco e com essa derrota ficava fora até do G4. Para um time que tinha o título na mão, era tão deprimente a situação, né? Era tão melancólica a situação do Botafogo, a derrocada alvinegra, que com essa derrota ele ficou fora, inclusive, do G4. Se ele tivesse vencido esse jogo, o Botafogo teria ido direto para a fase de grupos. Mas talvez não tivesse o combustível que teve nesse ano para, desde a pré, chegar ao título. Então, assim, o botafoguense, que presentemente pode se considerar um sujeito de sorte, assiste essa preleção, assiste essas imagens e fala que ano passado morreu e esse ano não morre. Eu acho que Inter e Botafogo, no Beira-Rio, podendo ser o jogo do título, é bem emblemático. Ano passado foi o capítulo final de uma derrocada melancólica. E esse ano pode ser o capítulo final de um título brasileiro. Tudo nessa história do Botafogo é emblemático desse ano, porque o jogo que vira a chave, que faz o Botafogo ir muito mais forte para a final, é contra o Palmeiras, vencendo o Palmeiras, que foi o jogo, a partida que marcou a derrocada do Botafogo no ano passado.
naquela virada que o Palmeiras faz dentro do Newton Santos. A final da Libertadores começa com uma expulsão no primeiro minuto, o que poderia ruir toda essa preparação do Botafogo. O Botafogo não conseguiu colocar a identidade dele de jogo contra o Galo, porque teve um jogador a menos, mas soube lidar com essa diversidade, né? E agora tem essa história o gol que é feito na partida contra o Palmeiras é o Adrielson quem faz. Então, olha quanta coisa tem que vai se entrelaçando com esse passado recente, né? E agora essa partida contra o Internacional, que também foi emblemática em relação ao ano passado, assim. Mas é muito bonito ver o Marlon Freitas dar essa volta por cima, porque ele foi um jogador que foi tirado mesmo como um dos responsáveis por aquela derrocada. E acho que o jogador ele tem que estar suscetível à crítica, ele tem que aceitar a crítica, mas muitas vezes a gente acaba definindo a pessoa, a gente não, né? Eu digo o universo que envolve o futebol, torcida, enfim, inclusive a parte da imprensa, define o atleta define a pessoa pelo que o atleta é, pelo que ele mostra em campo. Ele está sendo um profissional em campo. Às vezes esse cara não presta, esse cara é ruim. A crítica vem tão forte em cima da pessoa que afeta o jogador mesmo, afeta de fato. Então, o Marlon, ele tinha pedido para o Marlon, existiam pedidos para o Marlon sair do Botafogo no início do ano. Vai separar do Vasco. O Marlon não fazer parte do Botafogo esse ano. E ele é peça fundamental desse Botafogo vencedor. Então, por isso que é muito bonito ver. E completando a reviravolta, o Palmeiras foi campeão ano passado em cima do Cruzeiro. Né, o jogo do título é o jogo contra o Cruzeiro. Olha aí. E esse ano pode perder o título justamente contra o Cruzeiro. Então, assim, o mundo não vira, não. Ele capota mesmo no futebol. Mas sobre este Cruzeiro... Ou pode voltar a liderança em cima do Cruzeiro. Tem também. Ou o Botafogo pode perder de novo com o Inter. Hora de falar do outro jogo que vale título brasileiro. Daqui a pouquinho, né? Vamos chamar o Diogo Oliveira para falar de Inter e Botafogo. Já enquanto isso, vamos mostrando aí o nosso giro, que tem a despedida com ótimo astral e casa cheia. Né? Como é que a gente chama esse... Como é que é, Gilmar? O jargão de jornalista para esse... Subtítulo? É o antetítulo, não é? Subtítulo, o antetítulo, é. Não, mas tem um nomezinho curioso, não é? Chapéu, alguma coisa assim. Tem um nome, enfim. E o Meia Hora dizia que é para ser feliz de novo, o Botafogo. Né? Como já dissemos aqui, basta terminar essa rodada 4 pontos à frente do Palmeiras. Basta fazer um ponto a mais com o Palmeiras nessa rodada. Qualquer resultado do Botafogo melhor que do Palmeiras, o Botafogo já é campeão. Então, se o Botafogo empatar e o Palmeiras perder, o Botafogo é campeão. Se o Botafogo ganhar e o Palmeiras empatar, o Botafogo também é campeão. A circunstância aqui para o Palmeiras ser campeão é o Botafogo perder e o Palmeiras ganhar, aí a decisão vai para a última rodada. Bom, e a gente estava falando ontem aqui da diferença de adversários, né? O Cruzeiro tem um objetivo muito concreto, ir à Libertadores, mas não está jogando nada. Isso. Né? O Inter não tem mais objetivo nenhum, mas está jogando muito. Né? Perdeu para o Flamengo a chance de ser campeão brasileiro, por remota que fosse ainda existir ali, né? Residual. E perdeu também uma série impressionante de 16 jogos sem vencer, né? Sem perder. 16 jogos sem perder. Isso. Poderia ter chegado a 17. Isso. Né? Contra o Flamengo. Mas nem por isso, né? A gente vai dizer que o Inter passou a jogar mal. Até porque reagiu no segundo tempo e foi tentar buscar um empate perdendo por 3-0. Né? Exatamente. Mas, como disse ali a 0 hora, vai ter casa cheia, né? E vai ter esse bom astral na despedida de um ano, né? Sei que a gente repetiu muito isso, mas era inevitável, né, gente? Falar de clubes gaúchos este ano é falar da situação das enchentes, né? O Grêmio não se recuperou bem, conseguiu escapar do rebaixamento na 36ª rodada. O Inter chegou a essa mesma 36ª rodada, ainda com chances de ser campeão, por remotas que fossem, perdeu para o Flamengo. A gente, inclusive, vislumbra o que seria, idealiza o que seria esse Internacional se não tivesse acontecido isso. Por mais que o Roger Machado tenha chegado depois, né? Mas a qualidade do elenco e a capacidade de transformação que o Roger imprimiu no Inter, talvez em outro contexto, poderia colocar o Internacional de fato nessa rodada ainda disputando com condições, seja com o Botafogo ou com o Palmeiras, o título. E ao mesmo tempo é um excelente presságio para o próximo ano, né? O Roger vai ter tempo de fazer uma pré-temporada, vai ter tempo de potencializar esse elenco. Eu acho que potencializar é uma palavra muito útil para o trabalho do Roger, porque o Roger, ele não apenas faz o Inter coletivamente jogar melhor. O Roger foi capaz de encontrar soluções no seu elenco, muitas delas, a gente fala muito do Bernabé, né, que era a terceira, quarta opção de lateral esquerdo, e hoje para mim é o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. E isso foi uma sacada do
do Roger nesse processo que conduz ele a talvez, se não o melhor trabalho, porque você tem uma disputa aí com o trabalho do Arthur Jorge, agora campeão da Libertadores, ainda tem Abel, tem Vojvoda, mas sim um trabalho de primeira prateleira no ano no Brasil. Marcelo, eu acho que o jogo para o Inter, por tudo isso que você falou, ele vale muito. Não vou dizer que vale tanto quanto uma conquista, porque não vale, estaria mentindo. Mas ele vale muito para o todo do Internacional. Pelo dinheiro, o Internacional está brigando por vaga ali dentro do G4. A gente sabe que cada posição... Matematicamente pode ser vice-campeão brasileiro ainda. Pode ser vice-campeão. Tem 6 pontos em disputa. Se ele fizer os 6, o Palmeiras não fizer nenhum e o Flamengo fizer 4, o Inter termina como eu acho que esse jogo, ele talvez, como é dentro de casa, o último jogo do Inter é contra o... O último jogo do Inter é 38ª rodada contra o Fortaleza fora de casa. Fortaleza fora. Esse jogo em casa, ele consolida essa recuperação magistral, por tudo isso que você falou, essa recuperação do Internacional. Então vamos para lá. Então vamos para Porto Alegre falar com o Diogo Olivier e saber um pouquinho da expectativa que está sendo criada para esse jogo. Diogo, bom dia. Bom dia Marcelo, bom dia Gilmar, Caju, bom dia para todo mundo que nos acompanha. É uma expectativa enorme, 40 mil torcedores no Beira-Rio, a informação que a gente tem é que aquela ideia de os torcedores próximos do ônibus, na chegada que foi inaugurada no Grenal, quando o Inter conseguiu a vitória no Grenal, vai continuar. Claro que não é uma celebração por título, mas assim, de verdade mesmo, existe uma sensação no Inter e na torcida do Inter também, de orgulho mesmo, por ter conseguido reconstruir um CT que ficou completamente destruído, de ter viajado de forma mambembe durante muito tempo, com dificuldades enormes de voo, e para num aeroporto, num estado, viagem terrestre para chegar no outro lugar, e naquele período que os estádios trocavam fora de casa, enfim, foi muito pesado, foi muito difícil de fato. Fora o fato de ter ficado sem treinar durante um tempo, alguns jogadores com aquelas questões de ter se envolvido no salvamento da enchente, abalou alguns jogadores, enfim, todo esse cenário que a gente já falou bastante. Então tem uma celebração assim grande de orgulho por ter conseguido vaga direta na Libertadores, lembrando que isso tem a ver com objetivos também, porque no ano que vem o Inter não vai se preocupar com pré-Libertadores num Campeonato Gaúcho que virou FIFA pra gente aqui, porque além dele ser reduzido, se trata do Inter manter a hegemonia do octacampeonato, né, na saudosa e gloriosa província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Isso faz diferença. Já se discute até o Renato ficar no Grêmio, porque ele conhece a aldeia e pode disputar o Gauchão, por exemplo, lá do outro lado na rivalidade Grenal. Então é um elemento muito forte. Mas o sentimento é todo de celebração, pelo que o Inter conseguiu, pela maneira que o Inter estava antes do Roger chegar também. Se mesmo, Gilmar, no mesmo período do Roger, se a série invicta de 16 partidas tivesse acontecido um jogo antes contra o Atlético Goianiense, que o Inter perdeu, talvez fosse tudo diferente, inclusive, né? Então, esse sentimento de chegar perto, teve um sentimento assim de que poderia ter sido diferente, se o destino tivesse ajudado um pouquinho, mas o sentimento é realmente de celebração, e os jogadores do Inter se motivaram para isso. O Inter só vai ter um desfalque do Thiago Maia, porque o Inter liberou o Thiago Maia no final do ano, porque o pai dele teve um AVC há alguns dias, ele deu uma piorada nas últimas horas, e aí o Inter o liberou para ir lá em Roraima ficar com o pai dele, no que aliás fez muito bem. É o único desfalque do Inter. Volta Borré, que o Inter se encaixa melhor com Borré do que Valência, dois jogadores diferentes, e o resto é o time totalmente titular, e o Inter quer ganhar o jogo não para colocar água no chope ou para atrapalhar a vida do Botafogo. Não, é para celebrar, gente, e também para provar para si mesmo que é possível no ano que vem, com reforços, mantendo os jogadores, o que é muito difícil para quem não é SAF e é um clube associativo no universo do Inter, enfrentar esse tipo de força, porque para ser campeão tem que ganhar do Botafogo, tem que ganhar do Flamengo, tem que ganhar do Palmeiras, e um bom jogo, uma vitória, enfim, um enfrentamento contra um Botafogo motivado aqui em Porto Alegre, remete para um 2025 em que é possível, né? Sim, é possível, né? Então tem vários elementos aí, mas o Inter vai jogar por orgulho mesmo e para provar para si mesmo que pode fazer um 2025 de enfrentamento contra essas forças superiores. É bonito como essa fala do
transmite esse sentimento de que a gente fala racionalmente, não tem nada de jogo. Tem sim, tem um orgulho, tem uma honra, tem um agradecimento à torcida que chegou junto, mesmo diante da catástrofe que aconteceu, tem a perspectiva de futuro, tem a confirmação de olha o que a gente pode fazer no ano que vem, confie na gente. Então, pode não se ter o ponto e pode até ter a questão do dinheiro, que é muito importante que você falou, Gilmar, mas há muita coisa sentimental em jogo, fora o orgulho de carimbar a faixa do campeão da Libertadores, né? Isso aí é um negócio que eu tenho certeza que os jogadores vão estar entusiasmados, motivados, e vai ser um jogo muito duro para o Botafogo, que viveu o final de semana, viveu uma semana, né? Ganhou do Palmeiras de um jeito muito impositivo, depois venceu a Libertadores de maneira épica, e precisa pensar no título brasileiro e pensar que quarta-feira que vem já está enfrentando o Pachuca do outro lado do mundo com fuso horário. Tudo isso com um contexto que teve festa, os jogadores estão não só estão com uma questão também de ressaca física. Teve viagem, teve festa, teve noite mal dormida com nervosismo de final. Então, tem muitos aspectos que colocam esse jogo um jogo muito parelho e muito difícil para o Botafogo, mesmo que não tenha essa objetividade de pontuação pro Internacional em busca, né? E o Botafogo é um time que precisa de intensidade para desenvolver o melhor do seu jogo. Absolutamente, né? É um time que o aspecto físico está muito ligado ao desempenho técnico. O Botafogo passou 100 minutos de sábado jogando com um jogador a menos. E a gente viu cenas, por exemplo, de jogadores como Igor Jesus terminando a partida extenuados. Então, esse aspecto físico, óbvio, o astral do Botafogo está inquestionavelmente no alto. Tudo que aconteceu, toda a catarse, todos os contornos épicos da vitória e depois a festa, o abraço da torcida, colocam um astral, o tal mental, muito fortalecidos. Mas a gente tem uma questão física aqui muito clara. Inclusive, o ideal para o Botafogo para buscar a vitória do jogo de hoje é porque, ganhando hoje, e o Palmeiras não conseguindo um placar de vitória, vai conseguir chegar no último jogo poupando, que seria o ideal para o Botafogo, né? Porque tem-se essa viagem de mais de 10 horas e um fuso horário de 8 horas para se adaptar para ter um jogo mata-mata contra o Pachuca quarta-feira. Não, mas eu vou te dizer o seguinte, seja lá qual for o resultado, o Botafogo não vai poupar jogador para na última partida, no Newton Santos, os jogadores já praticamente com o Botafogo campeão, Gilmar? Com a mão no título, para participar da festa. Não acredito que eles... eu entendo todo esse raciocínio, claro. É o mais lógico, mas acho que é muito importante você... Mas é importante o jogador estar em campo, jogar? Não basta chegar lá na beira do campo e dar um tchauzinho para a torcida, não? Mandar uns beijos? Eu acho que sim, respeita a campanha, passa uma mensagem direta. O cara, ele se poupa em campo. Sim. Ele se poupa em campo, né? Eu acho que dá para perfeitamente fazer isso. Agora, Bom, primeiro tem uma curiosidade. Diogo, vai ter torcida do Botafogo aí no estádio, né? Vai jogo com torcida. Diogo. O papo de torcida única já acabou. Outro bom. Já foi, Pelo amor de Deus. Aí tudo normal, né, Diogo? Tudo normal. Vai ter torcida do Botafogo, claro que sim. O estádio vai estar lotado, o torcedor do Inter está se mobilizando bastante para esse jogo, mas vai ter torcida do Botafogo sim. Isso é importante. Agora, eu diria o seguinte, a atuação do Inter no jogo contra o Flamengo, a gente viu duas posturas distintas, né? Do primeiro e do segundo tempo, né? Existe um diagnóstico para aquela derrota no Maracanã, para que algo não se... Será que o Inter já começou a se desmobilizar, assim, já tirou a faca que estava entre os dentes? Não, alguns jogadores falaram assim, logo no final do jogo, assim, de que talvez o Inter não imaginasse que o Flamengo viria com tanta ênfase, assim, né? Porque quando você não tem um objetivo prático, é natural que daqui a pouco não esteja com tanta vontade, tanta sede ao pote, né? Com tanto envolvimento por várias questões, né? Já não tem objetivo, está no fim de ano, risco de lesão, aquele sentimento de que o ano acabou, enfim. E talvez o Inter tenha se surpreendido um pouco com isso.
né? E claro, tem a qualidade do Botafogo, também uma compreensão de que o Flamengo teve a melhor leitura de como usar o lado esquerdo do Inter, defensivo, né? Eu já disse aqui, o Inter tem quase 2 atacantes pelo lado esquerdo, né? O Bernabé era atacante, jogava numa linha mais adiantada lá no Celtic. O Roger está transformando ele também no lateral marcador, mais o Wesley. E aí o Inter não conseguiu superar defensivamente e o Flamengo centrou o jogo por ali, né? Houve um entendimento do Flamengo, melhor do que qualquer outro adversário, de como explorar essa questão do Inter. E aí o Inter em algum momento foi surpreendido e depois no segundo tempo conseguiu reagir ali com os 2 gols. Mas o raciocínio do Inter, o entendimento, foi mais de méritos do Flamengo do que problemas do Inter, né? É um time que, claro, pelo que vem fazendo, vem sendo cada vez mais estudado. E o Inter tenta tirar lições do jogo com o Flamengo, né? Empatou com o Flamengo reserva no Beira-Rio, né? Naquele jogo que talvez tenha sido um dos melhores do Campeonato Brasileiro, mas na hora de enfrentar com força máxima já teve mais dificuldades, né? E aí tal a mensagem para o ano que vem. Mas assim, não estar com a faca nos dentes, isso aí acho que não aconteceu não. O Inter está bem focado esse ano para tentar terminar o campeonato, dizendo para si mesmo que sim, é possível o ano que vem. Para mim, essa é a decisão do campeonato. Independentemente dos jogos do Palmeiras, a decisão do campeonato é esse Internacional e Botafogo. Tudo que o cerca, né? Essas coisas, essas questões anímicas que você se referiu agora do Botafogo, a questão motivacional do Internacional e a importância do jogo. Se o Botafogo não perder o jogo de hoje, acho que o Botafogo põe a mão na taça. Se encaminha porque vai enfrentar no final de semana um São Paulo totalmente desmobilizado, né? Óbvio que a gente não vai colocar em questão o comportamento do jogador, mas o São Paulo vai chegar na final, ou não, na rodada final, sem interesse algum e ainda doido para não ver o seu principal adversário chegando a 3 títulos, coisa que só ele tem em pontos corridos, né? Agora, seguidos. A pergunta que não quer calar, Marcelo, se por um acaso o Botafogo não conseguir chegar ao título brasileiro, a disputa é muito dura com o Palmeiras, ainda é muito dura, apesar da vantagem, a torcida, como é que a torcida vai encarar essa perda, a perda de mais um título que parece na mão? A sensação que eu tenho é que, óbvio que a frustração vai estar presente, mas não vai existir qualquer nível de questionamento. Você acha que vai ter frustração? Não, a frustração vai estar presente, pontualmente, óbvio. Você tem, até porque você vai lembrar dos pontos deixados aí com Cuiabá, Criciúma e Vitória, mas em nenhum momento isso vai manchar o sentimento do ano. E eu porque a conquista da América já atende a demanda alvinegra num lugar inimaginável. Eu pergunto isso porque aqui mesmo nessa bancada, e nessa cadeira inclusive, o Tim, essa semana, falou dessa questão do calendário, né? Que você não tem tempo sequer para curtir como deve uma conquista épica como essa, né? Pois é. Que era para ser uma semana de festa. Eu acho que vai existir algum nível de frustração, mas que em nada vai virar grito contrário, vai virar reclamação, até porque não faltou esforço, não faltou dedicação e esse time se provou mentalmente muito forte e absolutamente capaz de superar toda a tragédia do ano passado. Então, se acontecer, o que pode ocorrer, né, a tragédia do ano passado que você citou. É muito difícil ler o sentimento do torcedor, assim, tentar prever o que vai acontecer. Sim. Mas tem algumas coisas que a gente sente que estão presentes, né? Então, me parece que no imaginário do torcedor do Botafogo, o fantasma do Brasileirão de 2023, ele ainda está ali presente. Então, ganhar o Campeonato Brasileiro poderia ter também essa função esse ano. Olha só, aconteceu uma vez, mas não aconteceu de novo. Esse ano a gente mas assim, exorcizou esse fantasma. Eu acho que também, por exemplo, o torcedor alvinegro, ele entende que o Palmeiras está há 4 meses jogando um torneio só. Só o brasileiro. Só o brasileiro. Ele tem essa noção. Uma coisa seria se tivesse perdido a final da Libertadores, mas tendo ganho e dessa forma, e com o jogo antes, a maneira como ganhou do Palmeiras, eu acho que a frustração existia, afinal de contas. Mas e o fato de ter perdido o Campeonato Brasileiro do ano passado justamente para esse Palmeiras? Também não dá uma vontade de devolver agora? Dá, mas foram 4 jogos contra o Palmeiras esse ano. O Botafogo ganhou 3 e empatou 1. Então, e derrubou esse Palmeiras no Allianz na Libertadores. Que é um Palmeiras já estruturalmente consolidado, né?
Totalmente, óbvio. E ainda na linha da rivalidade, igualar o Flamengo de 2019. Ah, isso tem sim um encanto. Tem sabor, não tem? Inquestionável. Isso tem um sabor. É um outro título. Isso é um sabor. É um outro título, né? Um sabor gigantesco, mas também não vai ser ruído. Eu acho que a torcida alvinegra tá muito bem. Tá louca por esse título. Hoje todo mundo vai estar assistindo. Só que eu acho que todo mundo vai estar assistindo ainda com um sorriso no rosto por tudo que aconteceu sábado. Evidentemente. Diogo Olivier, muito obrigado pela participação na redação de hoje. O nosso próximo... Só mais uma, claro, à vontade, sempre. Rapidinho, é rapidinho mesmo, só para fechar aqui. O adversário que o Botafogo vai enfrentar nessa tentativa de ser campeão da Libertadores e do Brasileirão rapidamente está com 73% de aproveitamento no retorno, mesmo depois da derrota para o Flamengo. E se vencer o jogo, ele já tem garantida a melhor campanha no retorno, pelo menos empatado com o Palmeiras. Então, bom jogo para todo mundo. É um jogaço, né? Sim, a perspectiva é de... Jogaço. De um jogo com muitos elementos positivos. Exatamente. O alto astral da torcida do Botafogo, o alto astral da torcida do Inter também. Absolutamente. Né? Que não tem um título, mas tem uma campanha para celebrar. É isso. A luta pelo título brasileiro, que está presente do lado do Botafogo. A gente tem muitos bons elementos. E aí o que acontece? Calma, Eli. E aí o que acontece com o Pepe Guardiola? Sumiu, acabou. O time do Liverpool engoliu. É que vocês não assistem jogo. O time do Liverpool engoliu. O Liverpool engoliu o Manchester City. Então, essa história de Premier League é papo de gazela. Vai na minha que eu tô te falando. Cadê o Haaland? O nosso futebol... Cadê o Haaland? O que o Igor Jesus fez contra o Palmeiras... E o que o Igor Jesus fez contra o Atlético Mineiro é algo assim absurdo. O que ele chama de marcação, o que ele se mexe, o que ele enrosca, o que ele... É triste o que eu vou dizer isso, Elia, mas o nosso futebol está muito aquém das principais ligas do mundo. Se você tomar o nosso futebol como referência, você vai estar equivocado. Eu digo a você... O que se pratica aqui é um futebol de muito menos intensidade. Se o Botafogo menos com esse time jogar hoje com o Manchester City, ganha do Manchester City. Você tá de brincadeira. Ô, Elia, eu digo pra você, o Botafogo perde pro Liverpool. Esse Botafogo empatou com o Cuiabá, empatou com Vitória e empatou com o Atlético Mineiro com um a menos. Com 6. Um a mais durante uma parte do jogo. Com 6 na frente do gol. Pois é. O Manchester City enfrenta isso com 11 atrás na frente do gol. O Manchester... E por isso que perdeu 7 jogos consecutivos. 7 não perdeu, porque ele ganhou no meio de semana. Não. Mas ele vinha numa pior sequência da história do Guardiola. Ele não ganhou no meio de semana. Ele estava ganhando 3-0 do Feyenoord e tomou 3-3. Empatou, não ganhou, empatou 3-3. Mas então... Do Feyenoord. Olha a loucura o Jorge está querendo me convencer. O Guardiola até se automutilou. Que isso aqui é de ouro. Ele está querendo me convencer. Claro que é o copo de cristal e é bonito, mas não é de ouro, parceiro. Não, é o contrário. Você tentando me convencer que o Campeonato Brasileiro, que o futebol que se pratica aqui é comparável. Eu tô querendo dizer para você, não é. Eu tô querendo dizer para você que às vezes as nossas soluções estão mais próximas da gente. Eu te digo, que o Igor Jesus está jogando é um absurdo. O que já jogou mais, já não está jogando tanto assim. Hoje o Yuri Alberto está jogando mais do que ele. Ele está fazendo menos gols porque está chamando muita marcação, porque o Luiz Henrique está ficando mais solto do que ele, porque o Savarino está ficando mais solto do que ele. E por que o Luiz Henrique era reserva no Betis? Porque o Almada... Eu não quero saber o que você falou que o Vitor Roque não está brilhando no Betis. Eu não quero saber o que estava acontecendo lá. Eu discuto hoje. Eu coloco hoje o time do Manchester City. Esse City que tomou de 3 do Liverpool, eu coloco esse City em campo contra o Botafogo e pago dobrado. Esse jogo pode acontecer na metade do ano que vem. E pago dobrado. Eu pago triplicado. Eu pago dobrado. O meu salário pelo seu. Pago dobrado. Aí você quebra. Aí tu quebra. Não adianta nada. Então, pessoal, é isso. O Botafogo hoje vai com 2 desfalques certos. Né? Não sei como é que tá a parte física dos jogadores. Se tem alguém desgastado demais, com a musculatura pedindo arrego. Não sei. Pode ser que tenha mais até desfalques quando a gente for iniciar o jogo e ver a escalação. Mas sabemos que temos certamente o Bastos, que não se recuperou ainda da contusão dele na coxa, e coxa direita, acho que foi a esquerda, não lembro. E o Gatito vai ser o titular hoje no gol, porque o John levou o terceiro cartão amarelo num lance absurdo contra o Palmeiras, onde a gente está acostumado a ver em vários jogos direto, Criciúma, Vitória, o próprio Cuiabá, o Grêmio, o Atlético Mineiro, fazendo ser o jogo todo. O John caiu 2 vezes, e uma delas realmente teve um encontrão, acho que foi com o Rony, no ombro,
E ele já levou amarelo por cera. No comecinho do segundo tempo, os adversários, Vitória, Cuiabá, Red Bull, Vitória, Cuiabá, Criciúma, Grêmio, etc., fizeram cera o jogo todo. O goleiro foi levar amarelo quando levou amarelo, alguns nem levaram, mas foi levar amarelo aos 40 e pouco do segundo tempo. Absurdo o que fizeram nesse jogo com relação a isso de cera. O Botafogo pode sofrer cera o jogo todo com vários jogos, mas fazer cera nunca, né? É proibido, o único time proibido de fazer cera é o Botafogo. E aí desfalca o Botafogo contra o Inter, tá suspenso, retorna contra o São Paulo. Dito isso, eu acho que o Arthur Jorge vai com força máxima, porque pode ser o jogo que cravará o título. Então, tirando os dois desfalques, força máxima, Gatito, Vitinho, Adrielson, o Barbosa, Alex Telles, Marlon, Gregory, Savarino, Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus. Esse é meu palpite. Esse é meu palpite para o jogo de hoje. E não conto com um jogo fácil, mas o Inter é um time que ataca. Então vai dar o contragolpe para o Botafogo atacar com espaço. Então estou confiante de que perder, acho que a gente não perde hoje. E se Deus quiser, um empatezinho do Cruzeiro com o Palmeiras seria maravilhoso. Mas não sei, estou muito confiante não. Ainda mais agora com portões fechados e tal. O time do Cruzeiro com o Diniz é horrível. Poderia ter uma pressãozinha com a torcida do Cruzeiro e tal, mas não vai ter. Esse absurdo da CBF, essa canalice. Mas fazer o quê? Mas se por acaso conseguir um empatezinho, seria maravilhoso. Se não, vamos pro último jogo. Ganhando hoje, vamos pro último jogo. E empatando também, se a gente empatar hoje, a gente vai um ponto à frente do Palmeiras pro último jogo. Então podemos ir para a última partida contra o São Paulo, dependendo de uma vitória simples para ser campeão. Pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael. Área de membros, tem planos de 5, de 3 reais, valores muito simbólicos, pequenininhos, cabem no seu bolso e você ajuda muito o canal a manter esse trabalho que a gente tem aqui, com essa estrutura cara, né, software, maquinário, etc., para fazer um bom serviço para vocês todos os dias. Fico por aqui, um abraço, vamos ganhar fogão e até o próximo dia. Vamos ganhar fogão e até o próximo vídeo.